É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã para junto cultuarmos ao Senhor. Louvo a Deus por essa data, louvo a Deus por esse dia, porque antes de eu obedecer, o Senhor já sabia que eu estaria aqui nesta manhã. E eu estou, por obediência, em fazer a sua vontade. Amém? Bom dia, crianças! Glória a Deus que estamos com muitas crianças transformadas para ouvir mais uma historinha da palavra. Não é uma historinha, como a irmã falou, é uma reflexão da palavra de Deus, né? Em uma historinha contada, mas não é uma historinha que tia Rose trouxe, e sim a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer a leitura. Convido a igreja para ler no livro de Tito, apenas 2 versículos, capítulo 3, o verso 4 e o 5, por gentileza. Obrigada. Tito 3, 4 e 5. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que Paulo escreveu esta carta a Tito. Mas vamos falar hoje de quem foi Paulo. Quem era Paulo antes de se converter, de ter um coração transformado. Amém? Então, a nossa historinha está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 1 ao 18. Então, vamos ter aqui algumas imagens, certo? Falando sobre Saulo. Quem Saulo era? O que Saulo fazia? Saulo era um homem religioso, porém, as atitudes dele não eram condizentes à vontade de Deus. Ele não acreditava em Jesus Cristo. O que ele fazia? Ele perseguia os cristãos. Perseguia os cristãos para matar, para prendê-los. E fazia muita crueldade. Os cristãos, muitas vezes, o que eles fizeram? Eles fugiram de Jerusalém para Damasco. E o título da nossa história é Saulo, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Como foi que ocorreu essa conversão? Saulo, ele respirava. Olha a cara de Saulo, ele está sério aqui, né? Então, vamos ver o que ele respirava. Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele desejava matar, como eu falei antes, prender os discípulos do Senhor. E o que ele faz? Ele vai até o sumo sacerdote. Chegando lá, ele pede ao sumo sacerdote que envie cartas para Damasco, para sinagogas, para que a fim de que encontrasse pelos caminhos homens ou mulheres que fossem cristãos, ele os prendesse. Esse era o pensamento de Saulo. Vou agora para Damasco, e no caminho eu vou encontrar com os cristãos e vou prendê-los. Ó, que ele pensou. E ali ele vai até o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, será que vai concordar com este pedido? Concorda. Infelizmente, o sumo sacerdote, uma autoridade maior ali na igreja, onde ele fazia parte daquela religião, concordou e passou-lhe as cartas e ele foi. Andando pelo caminho, já estava próximo a Damasco, o que aconteceu? Subitamente, um resplendor de luz o cercou e Saulo caiu em terra. Agora aquele homem que estava cheio de autoridade para prender os cristãos, estava agora no chão, caiu em terra e ficou prostrado. E ali, porque no data show, né, tá mostrando algumas figuras, não dá para a gente ver direito, porque por conta da claridade, né, irmã? Mas aí
A gente presta atenção na historinha e tem algumas imagens, não são todas, certo? Mas dá para a gente acompanhar a história. Amém? E os irmãos fiquem em espírito de oração, pela tia Rose. Então, o que acontece? Quando ele vai, ele cai em terra. E ele ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ali em terra, olha e faz, quem és, Senhor? Ele pergunta. A tia tem uma pergunta para fazer. Quem é essa luz que fala com Saulo? Quem será essa luz que falou com Saulo? Jesus. Jesus foi ao encontro de Saulo. Ali era o próprio Jesus falando com Saulo. Disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, por ser um homem religioso, uma luz tão forte, uma voz tão forte que levou ao chão, e ele ainda pergunta, quem és, Senhor? E o Senhor responde, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Saulo era duro em obediência. Saulo conhecia a palavra, mas Saulo não obedecia. Saulo era um homem religioso apenas. Não cumpria, não vivia a palavra de Deus. E nós, crianças, devemos sempre ouvir a palavra de Deus e colocá-las em prática. Então, Saulo, ele era ouvinte. Ele era um homem má? Sim, mas ele conhecia as Escrituras Sagradas. Ele apenas não obedecia à Escritura do Senhor. Ele fazia o que ele achava que deveria fazer. Então, o que ele fez? Pediu as cartas, convidou uns amigos e foi cheio de autoridade para Damasco. O que acontece com ele? Está ali, no chão caído. E o Senhor falando com ele. Veja bem, criança, quando o Senhor fala que ele não estava obedecendo, quando duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, aí ele ficou tremendo. Agora aquele homem forte, aquele homem que estava cheio de autoridade para prender os cristãos, ele agora entendeu, disse, tremendo, atônito, diz assim, Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça? Agora sim, as coisas já mudou, né, crianças? Né, igreja? Ele fazia a vontade dele, mas agora ele ouve a voz do Senhor e pergunta, o que queres? O que queres que eu faça? Agora sim. Aí o Senhor diz para ele, levanta, Saulo. Entra na cidade. Ele queria entrar onde? Damasco, não é isso? Aí o Senhor permite, entra na cidade, Saulo. Mas lá te dirá o que te convém fazer. Como muda a história? Quando a gente encontra Jesus e ouve a voz do Mestre. Mudou? Sim. Ele agora ia levantar-se, ia entrar na cidade, mas não iria fazer o que ele queria fazer. E sim o que o Senhor Jesus iria ordenar para que ele fizesse. E assim aconteceu. Quando Saulo tenta levantar-se, os amigos que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram ninguém. Aí quando Saulo tenta levantar do chão, e agora não está enxergando nada. Saulo está cego, perdeu a visão. Aí os seus amigos percebem que ele está sem enxergar, vai até o seu encontro e o ajuda. Mas os amigos não ouviram a voz de Jesus? Ouviram que ele iria entrar até a cidade. E ali os levaram, conduziram Saulo até a cidade. Neste meio tempo, Saulo queria
perseguiu os cristãos em Damasco. Porém, o que acontece? Está lá um discípulo do Senhor. Este discípulo estava descansando. E agora o Senhor fala com o seu discípulo. Ananias estava... E Ananias, como se estivesse sonhando, né? Ananias. Aí ele responde, porque um discípulo, um servo, entende a voz do seu Senhor. Ele ouve. E ele disse o quê? Eis-me aqui. Ananias, levanta e vai até a cidade, a rua direita, na casa de Judas. Judas era um outro discípulo do Senhor. 2, né? Vai até a casa de Judas e procura por um homem de Tarso, chamado Saulo. E agora? Aqueles discípulos que fugiram, né? Para não ser pego para o Saulo. E agora o Senhor está pedindo a ele que eles vá até Saulo. Aí Ananias ficou o quê? Preocupado. Disse, e agora? Como pode? Aí o Senhor, Ananias questiona. Porque ele diz, Senhor, há muitos ouvi falar deste homem. Ele tem ordem do sumo sacerdote para nos prender. Muitos dos teus servos já fugiram de Jerusalém por conta dele. E agora, Senhor, o Senhor está me enviando que eu vá até eles para o prender, para orar por eles, aliás. Pô, eles pensaram que ele vai me prender. O pensamento de Ananias foi esse. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ali o Senhor estava a trabalhar já na vida de Saulo. Porque Saulo estava 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar. Essa era a situação de Saulo. Ele chegou na casa de Judas desta forma. Sem bebida, né? Esses 3 dias passou, aí o Senhor disse, vá, Ananias. Vá, porque eis que ele está orando neste momento. E eu, o Senhor, já falei para ele que irá chegar alguém que vai orar por ele. E agora, Ananias entende. E diz, sim, Senhor. E o Senhor fala para Ananias o seguinte. Este homem, Saulo, é para mim um vaso escolhido para levar as boas novas aos gentios, aos filhos dos reis, aos filhos de Israel. Levanta, vai. Aí ele entendeu tudo o que o Senhor tinha falado. Agora, Ananias levanta e vai ao encontro de Saulo. Chegando até Saulo, Ananias diz, meu irmão Saulo, o Senhor que me enviou até a ti, te encontrou num caminho, o Senhor, ele não deixa nada embaraçado, crianças. O Senhor, quando ele dá ordem, vá, faça, eu estou contigo, não temas. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantam contra ti. Nós temos que depositar nossa confiança exclusivamente nele. Nele. Porque ele é o autor das nossas vidas. Foi ele que nos escolheu. É ele que nos capacita para fazermos a sua vontade, conhecedor das nossas limitações. Porque ao olhar de Ananias, quando o Senhor disse vá, Ananias faz o quê? O questionamento, né? Porque tem medo, chegasse lá, o homem poderia prender, mas Saulo estava orando. Então, o que acontece? Quando Ananias chega até Saulo,
que impõe as mãos em Saulo, ele fala: irmão Saulo, o Senhor que te encontrou no caminho me enviou até a ti para orar, para que Saulo entendesse perfeitamente a vontade de Deus em sua vida. E quando o homem de Deus, Ananias, ele ora por Saulo, eis que as escamas dos olhos caíram. Olha, criança, não deixe se embaraçar por coisas deste mundo. Não permita, crianças, por exemplo, estou na escola, estou com meus coleguinhas estudando, vimos o teatro aqui, estou tirando nota 10, porque eu estou 9, 8, porque eu estou estudando. Mas tem um coleguinha ao lado que está colando. Está certo? Não adianta colar. Porque o Senhor, Ele vê todas as coisas. E o único prejudicado somos nós. Não adianta a gente se esconder, tentar fazer algo que o Senhor, pensando que o Senhor não esteja vendo, porque Ele vê tudo. Certo? Então, ali, Ananias obedece ao Senhor, vai até Saulo. Saulo, ele enxerga, volta a enxergar. As escamas dos olhos dele caíram e ele entendeu. Neste momento, Saulo entendeu que estava fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Estava fazendo a sua vontade. E agora, e o Senhor diz a Ananias também, que agora Saulo vai entender o que é sofrer por amor a Cristo. Muitas vezes, nós vamos ser caluniados, muitas vezes, alguém vai ridicularizar da gente, vai dizer que não serve, vai dizer que não dá, vai dizer que não pode. E realmente, nunca cresçam pensando que sabe tudo e que pode tudo. Porque só tem um, que ele chama-se o Todo-Poderoso. Este tem todo o poder nos céus e na terra. Então, que possamos crescer com esse entendimento que o Senhor vai nos guiar a pastos verdejantes, mas que nós possamos estar sempre sustentando em suas mãos. Porque sozinho, e pensarmos que somos, nada podemos fazer. Agora Saulo entende, agora Saulo obedece, e agora ele vai fazer a vontade de Deus, fazer a quem ele perseguia, ele agora vai ser perseguido, ele agora vai ser um discípulo, um apóstolo Paulo, né? Ele agora vai levar a palavra de salvação, assim como o Senhor tinha esse plano na vida dele. Então, muitas vezes, se você encontra com um coleguinha, que ele faz as coisas erradas, que ele briga na escola, que ele está colando, o que é que você deve fazer para essa pessoa? Dizer que ele não tem jeito? Dizer que, você não vai morar no céu nunca. É assim? Não. Aqui nós temos um monte de crianças transformadas, porque nós somos crianças também. A palavra de Deus que diz que aquele que não se tornar igual a uma criança não vai herdar o reino dos céus, não é isso? Então, nós somos crianças também perante o Senhor. Eu sempre falo para ele que eu sou eternamente dependente do Senhor. Paizinho querido, nunca me abandone. Então, crianças, é isso. A nossa história hoje foi falando sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. O que Saulo fazia? O que ele praticava? Como estava o coração de Saulo? Desta cor. Era assim mesmo. Tudo que desagradava a Deus. Perseguir, caluniar, prender, matar, tudo. Todas essas coisas Saulo praticava. Depois que ele teve um encontro com Jesus, foi um encontro pessoal, que Jesus tinha algo na vida dele tremendo, que ele se tornaria o apóstolo Paulo, que ele levaria a palavra do Senhor. Olha o coração de Saulo como está.
E é assim que o Senhor quer fazer. Resgatar vidas, transformar pessoas. Se você estiver na escola, no ônibus, no parque, com aquele coleguinha, não desista dele. Não desista do seu coleguinha, porque o Senhor não desiste de nós. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Eu deixei aqui uma frase, né? Que Deus continue nos abençoando e conduzindo nossos passos. E, Senhor, se nos lembrarmos de que somos criação de Deus, iremos agradecer a oportunidade de usar nossos talentos dados por Ele. Então, como a tia Rose falou antes, nós não temos nada. O talento, os dons é dele. E Ele apenas nos empresta para fazer a sua obra aqui na terra. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana abençoada. E crianças transformadas, continue mostrando o seu exemplo, onde quer que vocês venham estar, certo? Porque Jesus os ama e Jesus os escolheu para estar aqui nesta manhã. Que Deus os abençoe. Eu agradeço a oportunidade.